Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui para dizer uma experiência ruim que eu tive com o triciclo elétrico. Eu tô mostrando isso aqui para vocês verem, né? Minha namorada tem um triciclo elétrico, como vocês podem ver. Tá vendendo muito esse triciclo elétrico aqui. E eu vou estar falando para vocês um problema que aconteceu comigo e eu não sei se já aconteceu com vocês. Então, pessoal, eu voltei aqui, mostrei o triciclo elétrico para vocês. Eu vou estar falando a minha experiência ruim com esse triciclo elétrico. Talvez alguns de vocês que já compraram esse triciclo apresentou esse problema. O problema que eu passei e também serve de um vídeo de alerta para aquelas pessoas que ainda planejam adquirir ou comprar, ou ter algum colega, vendedora tentando fazer a cabeça de vocês para comprar esse triciclo elétrico. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o seguinte: isso aqui não é um vídeo para fazer vocês desistirem da compra de vocês, não é isso. Esse aqui é um vídeo onde eu vou falar minhas experiências do que eu passei com o triciclo. Ou seja, isso aqui não estou dizendo que vocês não é para comprar, o dinheiro é de vocês querem comprar, vocês compram. Eu vou falar minha experiência ruim que eu tive com esse triciclo. Pessoal, é o seguinte, a minha namorada, ela comprou esse triciclo elétrico, pois ela não sabe pilotar moto, ela não sabe dirigir carro, e ela precisa, volta e meia, tá pagando Uber, tá pagando mototáxi, para ir para o trabalho. Onde o vendedor falou que é mil maravilha, que tá vendendo muito, que não precisa de habilitação, não precisa de CNH, não precisa usar capacete, falou tudo isso. E ela comprou esse triciclo elétrico. Pessoal, é o seguinte, no primeiro dia que ela comprou esse triciclo elétrico, ela não usou, não deu volta no triciclo, simplesmente porque, como disse, é uma pessoa que não sabe pilotar moto, não sabe pilotar carro, então ia sentir medo, claro, de pegar o triciclo. E ela precisa pegar o triciclo para treinar. Mas eu, que já dirijo o carro, tenho moto, né? Resolvi dar uma volta no triciclo. Ela, quando comprou esse triciclo, ela não fez o test drive no dia na loja. Ela comprou, o vendedor trouxe, eu não estava em casa para testar, para fazer test drive, e trouxe, né? Mas no dia seguinte, que eu estava em casa, que eu peguei para dar uma volta, o seguinte, a minha namorada, ela mora em uma rua que fica no meio de uma ladeira, descendo, né? Descendo, no meio da ladeira. Eu peguei esse triciclo e fui sair com o triciclo, pessoal. Quando eu fui sair com esse triciclo, eu tive uma experiência tão traumatizante que eu nem quis mais andar nesse triciclo. O triciclo, ele treme demais, assim mesmo, pessoal, treme demais. E além dele tremer demais, é o seguinte, a minha namorada, morando na ladeira, saindo, descendo a ladeira, esse triciclo eu não conseguia controlar o guidão, não conseguia controlar a direção. Eu mantinha aqui, ó, estabilizado, centralizado na minha via, né, de minha mão, e esse triciclo sozinho, automaticamente, sozinho, ele, ó, virava. Então toda vez que eu tentava centralizar ele sozinho, mesmo se eu não colocar ele, ó, ele virava. Não é que o triciclo virava a direção. Ou seja, então toda hora ele ia pro acostamento, subia no acostamento. Subia no acostamento. Eu tentava botar força para trazer ele de volta, ele seguia batia no acostamento. E eu fiquei bastante preocupado e traumatizado, porque vinha carros, vinha carretas, vinha ônibus, tudo atrás. Então, como eu vi que o triciclo eu não conseguia controlar o guidão, mesmo eu controlando, botando ele para o lado, mantendo ele alinhado na minha mão, ele sozinho, ó, virava, jogava para o lado, e a direção sempre batendo no acostamento e subindo, Quando não era para o lado do acostamento, ele ia para a contramão, onde vinha carros e motos descendo. Então, como eu vi que o triciclo estava com esse problema, o que eu fazia? Quando eu via que estava vindo um carro, vinha moto, vinha veículos atrás, eu simplesmente freava e parava na pista. Já era perigoso eu estar andando com ele indo para o lado, indo para a contramão, sozinho.
indo para o acostamento sozinho e parado numa pista, sendo que vem carros atrás, também perigoso. Mas era melhor eu parar na pista, no acostamento, do que continuar indo com ele e ele indo, ó, ou pro acostamento batendo, subindo, ou indo para contramão e eu poder correndo o risco de ser atropelado que vinha carro atrás. O vendedor e vendedores que vai lhe vender esse tipo de triciclo vão falar que é as características do veículo. Por ser um triciclo, por ter duas rodas no final, ele diz que é a característica do veículo. O veículo ele sempre vai ficar jogando para o lado, sempre vai estar jogando para o lado. É a mesma coisa o cara hoje, que é macaco velho, que sabe dirigir, é um bom motorista de carro, mas quando coloca uma carrocinha no fundo, tem dificuldade de controlar, de dirigir esse carro. Botou uma carrocinha no fundo, o ótimo motorista se perde, já não sabe dirigir carro. Por quê? Porque botou duas rodas no fundo da carrocinha. Então o vendedor, ele alega isso. Ah, é a característica do veículo. E eu acreditei nisso. Não, é a característica do veículo. Mas eu me preocupei como é que a minha namorada, que não sabe pilotar carro, não sabe dirigir carro, não sabe pilotar moto, vai controlar um triciclo desse. Eu, que piloto moto, senti dificuldade, passei por essa experiência traumatizante. Eu fui no cabeleireiro, cortar meu cabelo lá no barbeiro, e perguntei, vem cá, você já pilotou esses triciclos novos, elétricos que estão saindo aí? Ele falou, já pilotei, o cliente esteve aqui, me deu para dar uma volta, eu fui dar uma volta, eu falei, e aí, o que é que você achou? Ele falou, rapaz, a sensação é horrível, eu não quero andar mais nisso. Ou seja, então aquela experiência que eu tive, eu vi que não era só eu que estava passando. O barbeiro que corta meu cabelo passou a mesma coisa, disse que treme muito e jogando para o lado, jogando para o lado. Um colega da minha namorada, que por incrível que pareça também é Uber, né? Ela teve uma oportunidade de... Ela chama o Uber para levar ela para o trabalho e como eles são amigos, pediu, não, dá uma volta nesse triciclo aí. E esse cara, além de dirigir carro, ele também pilota moto, tem moto, conhece de moto. Foi dar uma volta. O cara do Uber, a mesma experiência traumatizante que eu tive, o barbeiro teve. Jogando para o lado. Não conseguia controlar o triciclo tremendo demais, parecendo que a direção estava solta. E jogando para o lado, indo para contramão. Quando não ia para contramão, ele ia para contramão. Você tentava jogar de volta, você não conseguia, ele só para contramão. Então, esse é um vídeo de alerta para você que está pensando em comprar esse triciclo. Tome cuidado. Pessoas que já pilotam a moto estão tendo bastante dificuldade com esse triciclo. Mas deixa eu dar outro recado aqui para vocês. O vendedor que vendeu esse triciclo, né? Minha namorada falou da experiência que eu tive, do barbeiro que corta meu cabelo teve, o amigo dela, Uber, que teve, e falou com o cara. O cara pegou, mandou levar o triciclo na loja. A gente não levou, porque não tinha condição da gente pilotar, sair com esse triciclo para levar na loja. Teve que ligar para ele, ele veio, levou o triciclo. E segundo ele, o triciclo ele estava com folga, né? Que geralmente quando esses triciclos chegam na loja onde estão vendendo eles vêm desmontados, vêm em caixas desmontadas. E às vezes, na hora da montagem, o cara não monta certo, deixa com folga. E o vendedor alegou isso. Ah, o triciclo de você estava afogado, a caixa de direção estava afogada. Então, por isso dessa tremedeira. Eu não vi, porque eu estava no trabalho, mas ele disse à minha namorada, ele disse que o triciclo estava com folga, apertou. Minha namorada chegou do trabalho, ele, antes dela chegar no trabalho, passou na loja, pediu para ela montar no fundo, para dar uma volta, para mostrar a ela que consertou, que resolveu o problema. Ela me ligou e disse que realmente o cara andou com o triciclo sem nenhuma dificuldade. Então, ele colocou ela, né, no fundo do triciclo e trouxe ela da loja para casa. E ela me ligou, falou, olha, Ney, ele testou o triciclo tá bom, o triciclo não tá mais com esse problema. E realmente era a caixa de marcha, era a direção, porque estava afogada. E tipo, eu ainda não pilotei o triciclo simplesmente porque tá de noite, não vou estar saindo com o triciclo nessa situação, sem saber se realmente está bom mesmo. Então eu vou
esperar amanhã para eu acordar cedo, né? Umas 5 horas da manhã, onde não tem muito movimento ainda de carro, para eu dar uma volta no triciclo e eu tirar minhas próprias conclusões. Então esse vídeo é pro seguinte: se você tá com o triciclo, comprou o triciclo tá de tremedeira, tá indo sozinho para um lado, volta lá na loja onde vocês comprou, que pode ser folga na caixa de direção. Então esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês, curte, compartilha, se inscreve no canal.